Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e vamos ver o que nós vamos ter na nossa aula de hoje? Acompanha comigo. Aula de número 8, objeto de conhecimento, pronomes do caso reto e oblíquo. No detalhamento, diferença entre sujeito e objeto em uma frase, pronomes distintos em inglês. Então se prepare que nós vamos para mais uma aula. Vamos lá! Vamos iniciar a nossa aula mostrando algumas palavras para você. Você está vendo esse quadro aqui ao meu lado, né, com várias palavras, a palavra I, you, he, she, it. E se eu perguntasse para você que tipo de palavras são essas? Você saberia me responder? Qual é a classe dessas palavras? Qual é o tipo delas? Talvez você saiba a tradução de algumas delas, talvez você saiba ali os significados, mas aqui eu queria que você me dissesse qual é a classe gramatical delas, o que elas são, que tipo de palavras são essas, porque elas fazem parte do mesmo grupo. Então veja, várias palavras temos aqui, o they, o my, she, you, he, então várias palavras nós temos aqui. E nós vamos apresentar e aprender um pouco mais sobre cada uma delas. Mas antes da gente ver que tipo de palavras elas são, sabe que em português mesmo, antes da gente ver em inglês, nós temos aquilo que chamamos de pronomes, né? Em inglês também nós temos. Na verdade, essa é a nossa classe gramatical. Então, vamos ver o que é, então, de fato, um pronome? Vamos lá. O que é um pronome? Um pronome é uma palavra que substitui o nome. Nós poderíamos resumir dessa forma. É uma palavra que substitui o nome. Quando você vê assim, isso em uma questão ou em um texto, já associa de imediato. Pronome substitui o nome. Ou um substantivo qualquer, né? Então, ela substitui um nome ou um substantivo. Então, eles existem para que a gente evite repetições e para que a gente deixe as frases soarem de forma mais natural, para que não fiquem tantas repetições. Em outras palavras, nós usamos os pronomes para falar de pessoas, animais ou coisas, sem precisar repetir o nome delas o tempo todo. Já pensou se toda vez que você fosse falar sobre algo, você tivesse que dizer o nome dela o tempo todo? Com certeza ia ficar estranho na sua fala, certo? Por isso, os pronomes eles existem para nos ajudar a não sermos tão repetitivos, a não sermos tão cansativos na nossa fala. Isso funciona em português e, obviamente, que funciona em inglês também. Aqui a gente pode fazer uma correlação entre as duas línguas. O nosso conhecimento em português, nossa língua, vai nos ajudar também em língua inglesa. Mas vamos ver como funciona esse pronome na prática? Observe comigo aqui. Veja essa frase. John is my friend. John plays football. Né? Eu estou dizendo aqui que o John é o meu amigo. E o John joga futebol. Veja que eu estou repetindo John. Então, se eu fosse falar várias coisas a respeito do John e eu não tivesse o pronome, eu certamente ia ficar repetindo o nome do John várias vezes e eu falaria de maneira estranha, né? Eu cansaria de dizer o nome John. Mas com o pronome, a minha fala fica mais fluida. Veja, eu posso substituir o nome John pelo pronome he. He é o pronome que significa ele. E olha só como fica a frase, fazendo a transformação dessa frase com o pronome. Com o pronome, eu digo, John is my friend, he plays football. Né? O he substitui o John. Então, se eu fosse traduzir para o português, eu teria John é meu amigo, ele joga futebol. Veja, eu substituí o John por ele, que é o pronome referente a pessoas, né, do sexo masculino, aqui no caso, John.
Então, é dessa forma que funcionam os pronomes. Eles nos ajudam a evitar essas repetições. Eu já disse, John is my friend. Já citei o nome do John. Eu não preciso citar de novo. Então, quando eu for citar, eu vou utilizar o pronome he. He plays football. A verdade é que é o seguinte, para cada... eu tenho diversos tipos de pronomes. E dependendo se eu tenho alguém que é homem ou uma mulher, se eu tenho algo que é um objeto, se eu tenho um grupo de pessoas, para cada uma dessas classes eu tenho um pronome específico, ok? Vamos ver esses pronomes? Acompanha comigo aqui, nós vamos ver quais os pronomes que nós temos. Veja aqui. Então, nós temos aqui ó, o pronome I, né? I, eu, you, você, he, ele, ok? She, para ela, ok? Continuando, nós temos it, que é ele e ela, mas para coisas ou animais. We, que significa nós. You, vocês. Veja que o you tem duas vezes, né? Ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Então, ele é um pronome que significa você ou vocês. E aí você vai identificar pelo contexto. E o they, que significa eles ou elas. Vamos voltar aqui para o início dos pronomes. Quero que você pratique um pouco da pronúncia desses pronomes comigo. Eu vou falar e você vai repetir, ok? Então, repeat after me. I, you, he, she, it. Isso mesmo. It. We, you e they. Muito bem. Então, veja, esses são os pronomes, os subject pronouns, pronomes que funcionam como sujeitos da frase. Então, eles também são chamados, eles são equivalentes aos pronomes pessoais em português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Mas em inglês nós temos aqui o I, you, he, she, it. Vamos ver como eles funcionam nas frases? Eu trouxe algumas frases aqui para a gente ver como que funcionam esses pronomes. Veja esse primeiro exemplo. João plays the guitar. João plays the guitar. Então, aqui, você está vendo na figura aí, o João toca violão, né? Se eu fosse substituir a palavra João, você sabe que João é ele, no caso, né? E aí, então, você substituiria pelo pronome he. He. He significa ele. Então, he plays the guitar. Veja como funciona aqui o pronome na frase. Então, você já identificou que o pronome ele substitui o nome. Então, se eu utilizo o pronome, né, nesse caso, eu não preciso repetir o nome duas vezes. João plays the guitar. He plays the guitar. Ele toca violão. Veja que eu tenho essas duas formas de dizer, né? O João toca violão ou ele toca violão. Vamos ver mais um exemplo? Nós temos agora um exemplo com ela, né? Maria loves chocolate. Maria loves chocolate. Eu gosto da pronúncia da palavra chocolate. Ela parece um claquete, sabe? Você pode dizer assim, chocolate, chocolate. É legal, né? Então, mas o nosso foco aqui são os pronomes. Maria loves chocolate. E aí, se eu for substituir a Maria por um pronome, o pronome que significa ela, que se refere a pessoas do sexo feminino, você tem aqui she. She loves chocolate. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Você gosta de chocolate? Você ama chocolate também? Aqui no caso, a Maria ama chocolate. Por isso, eu digo she loves chocolate. Ok? Vamos ver mais um exemplo. The cat is sleeping. The cat is sleeping. Então, aqui agora o nosso
sujeito da frase é o gato. E aqui veja que lá no início, quando estávamos vendo os pronomes, o gato, ou pessoas, desculpa, para objetos, coisas e animais, o pronome correspondente era it. Então, nós temos aqui it is sleeping. It is sleeping. Ele estava dormindo, ou ele está dormindo, melhor dizendo, né? Ele está dormindo. Professor, mas eu poderia usar o he ou o she, o nome do meu gato é um nome masculino, o nome dela é um nome feminino. Com certeza, totalmente utilizável. Mas o it também é utilizado para animais nesse caso, você precisa saber, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. My brother and I study together. Agora, olha só, meu irmão e eu, então somos nós. O pronome que corresponde a nós é we. We study together. We study together. Nós estudamos juntos. Vamos ver mais um exemplo. The boys are playing football. The boys are playing football. Então, quem está jogando futebol aqui? São eles, né? Os garotos. O pronome que se refere a eles aqui, então, vai ser o they. Se eu quiser substituir o the boys por um pronome, eu vou substituir pelo pronome they. They are playing football. Muito bem, vimos esses exemplos. Esses são os exemplos de subject pronouns. Então, vamos lembrar do conceito aqui de subject pronouns. São pronomes que exercem a função de sujeito na oração, representando pessoas, animais ou coisas que realizam a ação verbal. Isso é muito importante, tá? Subject pronouns exercem a função de sujeito. Guarda essa informação, porque na oração, na sua frase, eles vão ser os sujeitos da oração. Quando você tiver ali o he, o she, o it, eles vão estar funcionando como sujeito daquela oração específica, ok? Então, vamos lá. Nós vimos aqui os subject pronouns e precisamos entender o que é um sujeito e o que é um objeto numa frase. Veja aqui rapidamente comigo como que nós temos o sujeito e o objeto na frase. Sujeito é quem pratica a ação e o objeto é quem recebe a ação. Então, lembra disso. Então, olha essa frase. Lucas reads a book. Lucas reads a book. Então, Lucas lê um livro. Então, quem está praticando a ação aqui? O Lucas. E quem recebe a ação? O livro, certo? Então, você tem aqui o Lucas, que ele é o sujeito da ação. Então, se eu fosse substituir o Lucas por um pronome, eu teria que substituí-lo pelos pronomes pessoais, pelos subject pronouns, esses que nós já aprendemos anteriormente. I, you, he, she, it. No caso do Lucas, seria o pronome he, que se refere a ele. Mas nós temos aqui a book, que é um objeto, ou object, é quem recebe a ação. Então, o livro aqui é quem recebe a ação do Lucas. Eu estou dizendo isso porque se nós temos pronomes que funcionam como sujeito, nós também vamos ter pronomes que funcionam como objeto, object pronouns. Então, rapidamente vejo uma definição de object pronouns. São pronomes usados para substituir o objeto da frase, ou seja, a pessoa ou coisa que recebe a ação do verbo. Eles aparecem depois do verbo ou depois de preposições. Então, nós temos uma tabela aqui que classifica muito bem aqui os nossos subject e object pronouns. Veja só essa tabela. Então, nós temos aqui object pronoun e subject pronoun. Na primeira coluna, você tem os pronomes que funcionam como sujeitos, os subject pronouns. E na segunda coluna, os object pronouns. Então, você viu aí que o primeiro ali é o I, que significa eu. Então, você tem a tradução na terceira coluna. Então, e o object pronoun, me, né? E a tradução ali que significa mim. O subject pronoun you, você vai ter o object you. Então, a tradução vai ser você. E a tradução do object vai ser tu, ti ou ti na frase, tá? Então, aqui nós temos o he, him, ele, o lhe, você vai ter o she, o her, né? Que significa que é o pronome para ela.
Então, se você tem um objeto pronominal que se refere a algo a uma pessoa do sexo feminino, então você vai ter ali o a e o li, que é os pronomes do caso oblíquo, os pronomes de objeto. Vamos ver, a nossa tabela continua aqui. Você tem o it, então, que é igual tanto o subject quanto o object pronoun. A diferença, veja aqui, o subject pronoun é grafado aí com letra maiúscula. O objeto, como ele recebe a ação, então ali você tem o it. Então, ele, ela, ali para coisas, objetos e animais, e a tradução do it object pronoun, o e a. Você tem o we, você tem subject pronoun, você tem o objeto ali que é us. Então, quando nós temos ali o nós funcionando como objeto, como aquele que recebe a ação, você tem um objeto pronominal ali, a tradução é nós e nos. Então, você tem aqui também o pronome de sujeito you e o objeto correspondente you. Vocês, em português ali nós teríamos o vós, né, que é pouco utilizado. E o they e o them, que significa eles ou elas, e ali a tradução do pronome de objeto é os, as, lhes. Vamos ver como funciona isso com exemplos? Veja só esses exemplos aqui. Lucas helps me. Então, Lucas me ajuda. Então, essa é a minha frase. E aí, eu tenho do outro lado ali, I invited her to the party. Eu convidei ela para a festa. Veja que de um lado eu tenho ali o pronome de objeto me, né? E ali do outro lado eu tenho o pronome de objeto her. Nesses dois casos, eles recebem a ação. Mais um exemplo aqui, I saw you yesterday. Deixa eu marcar aqui esse pronome para você visualizar melhor. Então, I saw you yesterday. Então, veja aqui que eu não vai confundir com o pronome de sujeito, né? E você tem o us aqui, the dog follow us. Então, esses dois estão funcionando como objeto porque eles recebem a ação. Aqui eu tenho o pronome de sujeito, né? Subject pronoun. Maria loves him. Então, o him aqui também se refere a ele. Maria o ama, né? Ou Maria ama ele, né? A gente não fala ama ele em português, pela norma culta, mas seria referente a ele, né? Então, him aqui é um pronome de objeto. We called them, nós ligamos para eles. Então, você vê aqui que o eles também está funcionando como pronome de objeto, ok? Então, aqui para a gente diferenciar os pronomes, o sujeito e o objeto. Agora, nós vamos para uma atividade de listening, aquela nossa atividade onde nós ouvimos, praticamos o nosso ouvir em inglês para que a gente fique cada vez mais familiarizado com o idioma. Nós temos um texto que vamos trabalhar com esses pronomes. Vamos lá para a nossa listening activity. Como vai funcionar essa nossa listening activity? Essa nossa atividade, você vai ver um texto que vai ter algumas palavras para você completar. Você vai ouvir esse texto e aí você vai tentar completar ele com as palavras que eu vou apresentar para você. E aí você vai ver se você consegue identificar. Vamos ver as primeiras palavras que a gente tem aqui. Nós temos os pronomes. I, me, she, her, we, us, they e them. Veja que essas palavras vocês vão utilizar para completar o texto. Então, vocês vão ouvir com bastante atenção e tentar identificar, completar esse texto com essas palavras. Nós vamos fazer juntos aqui. Vamos ouvir, mas eu quero ver se você consegue, eu quero desafiar você a identificar quais foram os pronomes utilizados para completar esse texto. Vamos lá, então, bastante atenção, ouça com atenção e tente colocar aí os pronomes no lugar correto do texto. Vamos ouvir. I am a student. I study English every morning. My teacher is very nice. She always helps me with my homework. After class, we go to the cafeteria with my friends. People there know us very well. Sometimes we meet our English teacher again. She likes to talk to us about our progress.
On weekends, we visit our grandparents. They love spending time with them. Ok, então e aí, conseguiram completar o nosso texto? Então conseguiram completar o texto. Então se você ouviu bem, então você viu que ele está completado dessa forma aqui, tá bom? Então veja que os pronomes que a gente tinha, as palavras que a gente tinha era I, me, she, her, we, us, they e them. E aqui onde está destacado eram as palavras que a gente tinha. Então, I am a student, I study English every morning. Então, eu sou um estudante, eu estudo inglês todas as manhãs, né? Aí a segunda frase, my teacher is very nice, né? O meu professor é muito legal, né? Seu professor aí é legal. She always helps me with my homework. Aqui, she always, então, a professora aqui, né? She always helps me with my homework. Então, ela sempre me ajuda com o homework. After class, we go to the cafeteria with my friends. Então, nós vamos para a lanchonete ali com os meus amigos. Então, we go, né? Ali, people there know us very well. Então, as pessoas lá nos conhecem muito bem. Vamos ver a continuação. Sometimes, aqui tinha mais uma palavra para você completar e o pronome é we, nós. Então, ó, sometimes é às vezes, né? Nós nos encontramos com o nós encontramos o nosso professor de inglês novamente. Então, she likes to talk to us about our progress. Então, a professora, ela gosta de falar sobre o nosso progresso, né? Ela gosta de nos contar sobre o nosso progresso. Então, aqui eu tenho um pronome de sujeito, o she, e um pronome de objeto, que é o us. On weekends, we visit our grandparents. Então, nos finais de semana, on weekends, né, we visit our grandparents. Nós visitamos os nossos avós, né? Os nossos avós. They love spend time with us. Então, eles amam gastar tempo conosco. Então, veja que o we, they e o us são pronomes. O we e they são pronomes, são subject pronouns, pronomes de sujeito. E o us ali um pronome de objeto, né? Agora, eu quero que a gente refaça essa leitura e essa atividade de ouvir agora com o texto completo, tá bom? Nós vamos ouvir mais uma vez, agora com o nosso texto todo completado aqui com as palavras. Vamos lá. I am a student. I study English every morning. My teacher is very nice. She always helps me with my homework. After class, we go to the cafeteria with my friends. People there know us very well. Sometimes we meet our English teacher again. She likes to talk to us about our progress. On weekends, we visit our grandparents. They love spending time with them. Muito bem, agora nós vamos pegar tudo que nós vimos até aqui e vamos praticar com aquele nosso momento do quiz. É o nosso quiz time. Vamos lá. E aí, preparados? Vamos para a nossa primeira questão aqui, então. Primeira questão, veja que o enunciado está em inglês, mas não se assuste. Você é capaz, você consegue responder. Choose the correct option to complete this sentence. Então, ali, ó, veja, você tem option, que é a opção, né? Complete, completar, e a sentença, que é a frase. Então, você vai escolher ali a opção correta que completa a frase. A frase é essa, tem um espaço, am a teacher, my students like very much. Tem um espaço ali, você tem que colocar esse pronome antes do am e depois do like. Aí você tem aqui a letra A, he, her, a letra B, I, me, a letra C, she, him, e a letra D, I, me. Então, veja só, como que você vai fazer para identificar? E olha a dica, veja que ali no início, aquele am é o verb to be, certo? Então, se você lembra ali daquele nosso famoso verb to be, você sabe que tem um pronome específico que conjuga com ele. Então, eu digo I am, né?
eu sou ou eu estou. No caso aqui, eu sou um professor. Então, nós temos ali, nós ficamos entre a letra B e a letra D, né? Então, você tem aqui, my students like very much, ok? Então, vamos ver aqui como que completa essa a alternativa corretamente. Veja, I am a teacher. My students like me very much. Então, você tem aqui a opção correta sendo a letra D. Vamos para a questão número 2. Lucas loves Anna. He really loves. E aí, você vai completar a frase com o pronome correto. Então, olha só. Lucas loves Anna. O nome aqui que nós vamos ter a nossa atenção é Ana. Então, Ana se refere a ela. E aqui você tem um pronome de objeto. Por quê? Porque está depois do verbo. Veja que o espaço ali está depois do loves. Loves é o nosso verbo, então é um pronome de objeto que a gente quer aqui. Então, você tem ali pronomes que se referem a ela. Então, não pode ser a letra A, porque him se refere a ele. Não pode ser a letra B, porque se refere a ela. Quer dizer, poderia ser a letra B, porque se refere a ela. Poderia ser a letra C também, que se refere a ela, mas não poderia ser a letra D. A gente fica entre a letra B e a letra C. Qual será a resposta certa? Aqui, lembra, se é um pronome de objeto, não pode ser a letra C, que é she. Vai ser a letra B. Então, nós temos a resposta aqui. He really loves her. Ele realmente a ama, ou ama ela, né? Se nós pudéssemos dizer assim. Vamos para a próxima questão. Você tem aqui, we know Mr. Silva. We talk to, nananana, every day. Temos um espaço aí para você completar. Então, Mr. Silva se refere a ele. E, mais uma vez, o espaço vem depois do objeto. Ou depois do verbo, melhor dizendo. Então, isso significa que ele é um pronome de objeto. Então, nós temos ali he nas opções, him, his e her. Letra A, he. Letra B, him. Letra C, his. Letra D, her. Então, nós falamos com ele. O pronome de objeto ali referente a ele vai ser a letra... Isso mesmo, a letra B. Você marcou corretamente, eu tenho certeza. Vamos para mais uma questão. Estamos indo bem aqui com o nosso quiz. Nós temos aqui, are my friends. Agora veja que ali eu tenho are, né? I always study with, e aí o espaço mais uma vez. Então, você tem um pronome de sujeito e um pronome de objeto para completar. Com o are, nosso famoso verbo to be, eu não posso conjugar ele com he, she, it, nem I. Eu vou conjugar ele ou com they ou com I, ou com we, certo? Então, nós temos aí a letra A e a letra D, possíveis respostas corretas. Mas a última frase vai nos ajudar. I always study with, e aí eu sempre estudo com eles. O pronome de objeto que se refere a eles vai ser o them. Vamos ver a resposta certa? Resposta certa, letra A. They are my friends. I always study with them. Então, eles são meus amigos, eu sempre estudo com eles. Muito bem, esse foi o nosso quiz, sobre pronomes, tá bom? Então, nós vimos aqui pronomes que funcionam como sujeito, mais especificamente, né? Vocês também viram aí um pouco sobre pronomes que funcionam como objeto. Espero que tudo tenha ficado claro para você. Nós nos vemos na nossa próxima aula.